agora! Liliane, Ei, tudo ótimo! Que maravilha! Ó, você não sabe como eu estou feliz hoje, viu? olha, E, né, olha, nessa quanto expectativa... tempo que a gente se viu, deve ter uns 2 anos aí numa janta, quando eu estava em Salvador, né? Tem mais, foi antes da pandemia, acho que foi em Foi 2018. antes disso. É, Foi 2018, foi. Isso! Você sabe que hoje eu estava pensando, eu digo, por que que esse tempo todo eu nunca fiz uma live com Wagner? Oh! Enfim, tudo acontece na hora certa, né? O pessoal está aqui entrando, e aí, Wagner, eu fiquei pensando, né? Tem uma coisa que, não sei se eu falei com você em algum momento. Eu acho que assim, todas as pessoas têm um papel em nossas vidas, né? As pessoas que a gente vai encontrando no caminho. E você foi uma das pessoas que, no meu caminho, né? Eu diria que você foi a pessoa que, no momento certo da minha vida, que eu encontrei, que descortinou o mundo espiritual para mim, né? E eu sou, assim, muito grata. Sim, claro! Porque assim, eu já tinha muito... eu fiquei pensando nisso, né? Eu me lembro, eu só que, né, enquanto o pessoal chega, eu vou contando. Na época que eu conheci você, né, o seu curso, eu tinha um vizinho, e aí encontrei com ele na escada, e ele me disse, olha, vai ter um curso de um cara de São Paulo, sobre projetos. Eu digo, quando vai ser? Ele fez, começa hoje de noite. Eu digo, meu Deus, hoje de noite, como é que eu faço? Ele, não, você vai comigo. E eu me lembro, na época eu trabalhava num centro esotérico, tá? Eu lembro. O mentor era o Ramatiz. Ramatiz. E aí, isso. E aí eu fui de tarde para esse centro trabalhar. E eu disse, poxa, eu preciso desse curso. E eu estava assim, acho que na época meio sem grana. Eu digo, como é que eu vou fazer para esse curso? Menino, quando eu cheguei em casa no final da tarde, não me pergunte isso, eu não me lembro exatamente. Eu sei que eu consegui o dinheiro e fui com meu vizinho fazer o curso, né? E quando eu voltei, era um curso sobre projeção astral. Quando eu voltei, eu não dormi naquela noite, de tanta excitação que eu estava, com tanta informação. E naquela noite eu tive assim, a certeza de que assim, eu tinha adentrado num lugar, num mundo, do qual nunca mais eu poderia voltar, sabe? Aquilo foi muito mágico para mim, muito. E ao final daquela primeira semana, eu digo, gente, esse cara, eu encontrei esse cara e ele assim, descortinou o mundo para mim. Muito lindo. E aí, na semana seguinte, que eu fiz o curso sobre bioenergética, tá? Umas 120 pessoas que tinha naquele curso, mais ou menos, né? Aí Sim. Um dia você passou, sei lá, numa terça, numa quarta, passou, você vendia uns livros, assim, numa banca, né? Ali daqueles livros. Aí você passou, tinha ido tomar seu suco. Quando você voltou, você parou assim perto de mim, me olhou, fez tudo bem? E eu digo, tudo. Aí você parou assim, fez, você sabe quem te mandou aqui? Eu tomei um susto com aquilo, eu fiz, não, quem? Ele fez, o Ramatiz. Olha, eu quase caí dura, né? Mas assim, olha, que lembrança maravilhosa. Eu sou muito grata de ter te conhecido, né? Da gente ter vivido tantas coisas maravilhosas de conhecimento, tantos momentos compartilhados, tá? E aí eu vejo que muitas das pessoas que hoje trabalham, né, e que conformaram ali o santuário, foram oriundos daqueles encontros ali do teu curso. Então você foi esse assim, você foi nosso padrinho. Isso aí é década de 90, eu me lembro quando eu conheci você, 1992, mais ou menos, né? Isso, olha, que bacana, vai. Sim, eu lembro, e depois, uns 2 ou 3 anos, eu fiquei hospedado na tua casa. Obrigado aí por você ter me hospedado. A sua filha tinha 12 anos na época, hoje deve estar uma moça, uma médica. Uma aí, médica, imagina, um mulherão, olha que maravilha, né? Que bacana. Bem, eu me lembro. Lembro que naquela época, Liliane, estava começando os cursos de Reiki no Brasil, né? Isso. E aí eu me lembro que você estava fazendo o curso de Reiki, o Luiz Alvim, sabe? Tinha uma galera, né? Foi a época que eu conheci o Luiz Roberto, aliás, ele deve estar aqui na live. Ó, Luiz Roberto aqui, tá aqui sim. Boa noite, Wagner. Olha, abraço pro Luiz, Bom, vamos bater um papo legal sobre esses temas aí, o que eu puder colaborar, Liliane, estou à vontade.
Tá, maravilha. Na verdade, assim, Wagner, falar com você, a gente pode abordar qualquer tema, né? Você é uma das pessoas, assim, eu fico admirada com a sua capacidade, assim, de armazenar tanta informação e tanto conhecimento, e principalmente expor isso de uma forma tão fluida, né? Enfim. Deixa eu contar uma coisa, antes da gente começar, deixa eu contar uma coisa que eu acho que o Luiz Roberto está aí na sala também vai gostar. Aqui em casa, eu moro em São Paulo há 30 anos, eu sou do Rio. Então eu procurei me cercar aqui em casa de CD, igual você, a gente gosta muito de música, livro, tem livro e CD espalhado por tudo quanto é canto, e muitos quadros que eu guardo aqui, que eu espalhei em casa. Então tem Buda, tem Krishna, tem Pai Joaquim, tem Jesus, tem Yes, tem Led Zeppelin e Queen, tem de tudo aqui em casa. Então eu estou sentado aqui na sala, e tem um quadro aqui em frente, que um grande amigo meu, que é o Léo Dolfini, que faz as ilustrações do livro Viagem Espiritual, ele pintou esse quadro, é um quadro de Jesus muito bonito, e me deu, ele está aqui de frente. Então, um pouquinho antes da gente começar a live, né, tinha 10 minutos antes, eu fechei os olhos aqui, já estava concentrado, e aí abri os olhos, olhei para o quadro que está aqui em frente, é um quadro lindo de Jesus, e aí fechei os olhos de novo, e aí vieram duas palavras assim na minha cabeça, Liliane, assim, que não é do quadro, é claro, mas da atmosfera. Sim. Tipo assim, respeito e luz, sabe? Era assim, que a trabalhadores espirituais que trabalham sério, e você trabalha sério, todo o pessoal do santuário aí faz um trabalho lindo. Qualquer um de nós que trabalha com profundidade, primeiro, tem um respeito enorme pela oportunidade que a gente está tendo nessa vida de trabalhar com isso. Então, o respeito. E a luz, né? E nenhum de nós é dono da luz, a gente é servidor da luz. Então, vieram essas duas palavras assim de chofre na minha cabeça. Respeito e luz, né? E aí eu estou te falando isso porque foi um pouquinho aqui antes, né? O pessoal do santuário está aí, o trabalho de vocês é esse, é respeito e é luz. Essas duas palavras, elas significam... Muito bem, é bem por aí, né, Wagner, assim, fazer esse trabalho, né, o santuário, o nome já diz, né, Luz e Vida, é um trabalho em que a gente ali trabalha com a cura, né, não a cura porque nós somos curadores, nós não somos isso, mas a gente atua como facilitador para que o outro desenvolva o seu processo de cura. Exatamente. Né? Isso é muito lindo. Exato, é legal isso. Pois é, então vamos assim conversar, porque hoje o povo quer saber muita coisa, tá? E claro, eu escolhi o tema projeção astral, tá? Primeiro, gente, assim, estou falando, o Wagner é um dos maiores pesquisadores, né? Eu acho que não é só nacional, não, tá? Eu acho que você está aí entre os grandes pesquisadores aí mundiais sobre essa questão, esse tema, né? Que são as experiências fora do corpo, chamadas projeção astral ou viagem astral. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas conhecerem, não é? O que é isso, porque está todo mundo assim, muito ligado, acha que é o corpo, né? Acha que é aqui com que a gente se identifica. Então fala um pouquinho aí, traz esse seu conhecimento lindo, maravilhoso para compartilhar aqui com todo mundo. Vamos lá. Bom, todos nós temos um conjunto de potenciais latentes, né? Como seres aqui espirituais na Terra. E dentro desse conjunto existem várias capacidades, a clarividência, a telepatia, a mediunidade, os chakras e as saídas do corpo, que é um fenômeno que consiste em que quando a pessoa está dormindo ou num estado alterado de consciência, como um relaxamento profundo ou a meditação profunda, o corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo físico, vivenciando uma experiência em outros planos. Historicamente, esse tipo de fenômeno ganhou muitos nomes, né? Projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência, desprendimento espiritual. Cada área chama por um nome, Liliane, mas é a mesma coisa. Então, essa capacidade hoje está sendo muito falada, principalmente na internet, mas precisa um pouco de aprofundamento, porque muita gente se interessa por esse tema, mas sem aprofundar, fica parecendo mais uma brincadeirinha mística, ou um fenômeno que a pessoa quer desenvolver. Então, muitas pessoas que experimentam essas saídas do corpo, elas falam em público, escrevem livro, como o Luiz Roberto Matos, que está aí, eu e tantos outros, tentando dar, Liliane, um conteúdo espiritual dentro de um fenômeno
paranormal. Porque estudar a saída do corpo só por saída do corpo não adianta muito. Agora, se você estuda isso para aprofundar sua consciência, amadurecer e melhorar, a saída do corpo se tornará uma ferramenta de crescimento. O Luiz Roberto trabalha nessa área, eu faço assim, tantos outros, porque uma experiência por si própria é somente uma experiência. Tem alguém que pode até fazer besteira com aquilo, se não tiver conteúdo. Agora, Liliane, se a pessoa tiver um conteúdo de caráter e uma coisa legal, se ela tiver uma experiência dessa, ela vai tentar fazer algo legal. Por exemplo, você trabalha com cura há muitos anos. Então, você trabalha, tem sua profissão, e você me diria assim, Wagner, se eu tivesse mais tempo, eu trabalharia mais irradiando energia para o mundo em silêncio. Mas eu trabalho todo dia, eu vou lá no santuário e ajudo, mas se eu tivesse mais tempo, eu ajudaria. O que acontece? Você vai dormir, Liliana, e você se vê fora do corpo, descobrindo um tempo enquanto seu corpo está dormindo. O que você vai procurar fazer? A coisa que você mais gosta de fazer, projetar luz com as mãos e ajudar o mundo. Então, mentores espirituais aí do santuário e de vocês vão levar você para aplicar energia em espíritos desencarnados, que estão apegados, pessoas doentes que estão projetadas fora do corpo, e aí você vai fazer do lado de lá o que você já faria do lado de cá se você tivesse mais tempo. Então, o sono abre a porta para uma outra realidade em que a gente pode funcionar, trabalhar e aprender. E todas as pessoas que participam de grupo, Liliane, grupos sérios, em qualquer área, elas estão numa reunião, elas vão para casa. Durante o sono, os mentores espirituais da casa vão lá e ajudam a pessoa a sair do corpo para continuar a reunião do lado de lá. Quantas vezes os pacientes que vocês atenderam, durante o sono, foram levados fora do corpo e vocês também continuaram o trabalho do lado de lá? Às vezes um paciente vai receber no santuário um tratamento, tem uma entidade obsessora com ele. Aí durante o sono, o mentor te tira para aplicar o passo no obsessor da pessoa que se atendeu horas antes, né? Então, a saída do corpo, ela amplifica tudo que a gente desejar. Então, se uma pessoa quer crescer, quer melhorar, quer trabalhar, estudar, se ela sair do corpo, ela vai aplicar isso. Agora, se uma pessoa está com má intenção, Liliane, e sai do corpo ou desenvolve qualquer coisa, ela vai se embolar, porque não há uma intenção legal. Por isso que para estudar saídas do corpo, tem que ter conteúdo e caráter para poder vencer a si mesmo e fazer algo legal. Bacana, Wagner. E assim, tem uma coisa que eu acho muito legal, né, também na questão da saída do corpo, que é a gente poder se perceber de uma forma muito clara como espírito, né? Sim. Esse condicionamento aqui físico desse plano faz muitas vezes a maioria das pessoas acharem que são isso, né? Exatamente. Até espiritualmente que são isso, esse corpo. Então fala um pouquinho sobre isso. Olha só, Liliane, antigamente, quando se falava de algo assim energético, por exemplo, todo mundo imaginava um corpo sutil. Hoje a gente sabe que até o corpo humano é energia condensada, né? Matéria é energia condensada. Então, o que acontece? A gente se acostumou com 5 sentidos a percepção só do plano material. Então, isso dá para a gente uma espécie de hipnose ou de condicionamento quando a gente está encarnado, de que a gente é só o corpo. Eu me lembro, Liliane, eu tinha 16 anos. Eu estava tendo saídas do corpo desde os 15. E uma noite, eu me senti flutuando, olhei, o meu corpo estava deitado de boca aberta, roncando. Você olha, eu falei, eu sou aquilo ali. E aí, Liliane, eu cruzei meus braços assim no ar e olhei meu corpo deitado. E aí eu questionei assim, qual dos dois sou eu? O que está deitado roncando ou eu que estou aqui pensando? E claramente a resposta era o eu pensante, que era eu ali fora. Aí eu estendi a mão espiritual e comecei a abrir e fechar. Falei assim, a mão que eu mexo é essa, não é aquela do corpo. Então claramente eu via que eu não era o corpo que estava deitado, eu era um ente espiritual, um ser destacado para fora da matéria. E detalhe, eu percebia que eu pensava sem o cérebro, porque o cérebro estava no corpo. Claramente eu via isso. Então o que eu percebia? Quando eu encaixava no corpo, por exemplo, nesse exato instante, Liliane, a gente fala assim, essa é você, esse sou eu, neste momento. Quando a gente tem uma saída do corpo, o corpo fica e você fala assim, esse sou eu, essa pessoa que está fora do corpo, reconhecendo que você é uma consciência espiritual temporariamente encaixada no corpo. Teve uma vez, era um feriado, e eu marquei com uns amigos para ir para a praia, em Ubatuba, aqui em São Paulo. Então, na época, minha filha caçula, que hoje também está casada, ela devia ter uns 6 anos, eu tinha uma companheira naquela época,
e eu fiquei trabalhando até 3 horas da manhã, Liliane, e o pessoal ia passar 5h30 para pegar a gente para ir para a praia. Aí fui cochilar um pouco, eu estava com uma rinite aquele dia, e aí eu dormi muito pouco. Quando o relógio despertou, eu falei assim para minha companheira e para minha filha, vamos tomar banho antes para eu ficar mais 10 minutos aqui, né? Ficar embaçando. Liliane, eu virei de bruços assim, eu estava tão cansado, sem dormir muito e com rinite, fui esticar o corpo de bruços para espreguiçar. Quando eu estiquei o corpo, a minha cabeça astral saiu aqui para trás e eu fiquei olhando a nuca do meu corpo. Aí eu tirei o peito e fiquei olhando o corpo, mas da cintura para baixo eu estava encaixado. Eu meio que me ergui. Liliane, eu olhava o corpo alguns centímetros aberto, parecia uma motosserra roncando. Aí eu fiz um teste. Eu fui encaixando assim lentamente, né? Quando eu encaixava, eu sentia todo o peso da respiração. Aí eu puxava a cabeça para fora de novo e não respirava. Oi, Wagner, travou um pouquinho aqui. Oi, travou. A gente respira como se fosse um fole, né? E aí, quando você encaixa no corpo, primeira coisa que você percebe é a respiração do corpo, porque fora você não respira. Então, você percebe que você é um ente espiritual, você não deixou de ser só porque está encarnado. Simplesmente, na saída do corpo, você devolve um pouquinho da liberdade e da tua realidade. Você percebe que você não é o corpo. Agora, quando a gente está dentro do corpo agora, a gente vai valorizar o corpo como veículo de manifestação aqui e agora. Quando a gente sai, claramente você é outra condição mais sutil e o corpo que fica é como um envoltório. Uma experiência dessa, ela muda o parâmetro, Liliane. E quando você encontra alguém que já desencarnou aqui e que está vivo em outro plano e que se expressa, a ideia da morte também vai para o ralo. Você não fala assim, eu acredito. Você fala, eu sei. Você viu a pessoa lá e você sabe que a história não terminou e aquele espírito que você está vendo, ele não mora no cemitério, ele não está na tumba 58, ele está no plano espiritual. Você está de frente, dá um abraço, percebe a vida em outro plano e percebe que o corpo era apenas um envoltório temporário. A saída do corpo, ela te joga de cara no mundo espiritual enquanto você está vivo, sem ser pela morte. E isso te dá uma outra perspectiva. Quando você volta e encaixa, você percebe que você não é apenas um ser humano, você é uma consciência espiritual, temporariamente na condição humana de homem e mulher, aprendendo aqui na Terra. Bacana. E aí as pessoas podem estar se perguntando, né? Mas esse cara sabe fazer isso. Isso é restrito aí a poucas pessoas? Todo mundo pode viver isso? Fala um pouquinho aí para o povo saber como é que acontece. Sim, a capacidade da saída do corpo, ela é de todo mundo. Eu sempre costumo brincar, por exemplo, todos nós um dia vamos ter que sair do corpo pela morte, Liliane. Então todo mundo que está encarnado tem um potencial da saída, pelo menos uma, definitiva, um dia lá na frente. Então, a saída do corpo, ela independe de raça, de cultura, de credo, né? Simplesmente ela ocorre e eventualmente todo mundo vai ter que sair do corpo definitivamente. Então o potencial já existe. Agora, como é que esse potencial vai se desenvolver em cada pessoa? Isso varia muito. Por exemplo, um bebê, a criança que nasceu hoje, ninguém precisa ensinar ela a respirar, é automático. Mas quando essa criança se tornar adulta e aprender yoga e praticar yoga, ela vai poder usufruir melhor do ato de respirar, percebendo outras nuances no respirar. Saídas do corpo é a mesma coisa, elas acontecem inconscientemente ou semiconscientemente. Se uma pessoa aprofundar, ela começa a desenvolver técnicas de controle para melhorar esta capacidade que ela tem. Então é de todo mundo. Agora, nem todo mundo, Liliane, consegue se abrir para uma experiência dessa que é de todos. Mas a maioria tem muito medo, fica no bojo desse medo, ó, medo de espíritos, por exemplo, Liliane. A pessoa fala, e se eu sair do corpo e der de cara com uma entidade pesada? É medo que a pessoa tem por condicionamento religioso, ainda com coisa de diabo lá de trás. As pessoas ficam com muito medo de entidades, né? O condicionamento também da gente, o fato de você ver seu corpo deitado, você estando fora, associa com a ideia da morte, né, Liliane? Porque você está fora e faz você pensar naquilo que você normalmente não pensaria. Você é obrigado a encarar o maior medo que você tem, que é o medo da morte. Você está fora olhando o teu corpo, você está encarando uma situação que você jamais imaginou. Quando você volta para o corpo,
muda seus paradigmas. E desde o momento que você encontra uma pessoa do lado de lá, que você conheceu aqui, e hoje ela mora do lado de lá, quando você volta, quebra também o paradigma de luto, de cemitério, de cadáver. Você acabou de ver a pessoa lá, e você pensa assim, eu fui no enterro do corpo dela, fiquei triste, fiquei de luto, e a pessoa não estava morta, caramba, eu estou vendo ela aqui fora. Então isso derruba a ideia de morte, de cadáver, caixão, tudo isso passa a ser uma coisa do aqui e agora, mas que não tem mais importância para você. Me interessa muito mais a pessoa que está lá fora do que visitar o cadáver dela no cemitério, Liliane. Quem mexe com essa área, você imagina, não somente quem mexe com essa área, mas um médium, um sensitivo, essas pessoas, pelo conhecimento que têm, poderiam quebrar condicionamentos. Mas Liliane está cheio de médium, sensitivo, chorando mais do que materialista quando perde alguém. Você encontra um médium no dia de finado no cemitério, dá vontade de bater nele. O que ele está fazendo ali? Né? Ele sabe que não há morte, mas o condicionamento é tão forte que até mesmo muitos estudantes espirituais não conseguem quebrar esse padrão. Você imagina, eu saio do corpo e encontrei alguém desencarnado. Para que eu vou visitar o cadáver dela se eu já encontrei o eu real ali fora? A não ser que seja por condicionamento. Agora, é claro, a gente precisa respeitar a crença dos outros. Muita gente precisa dessa referência. Mas quem mexe com a parte espiritual, inevitavelmente vai ter que bater de frente com isso, quebrar os condicionamentos, senão ela não consegue ir para frente. Perfeito, Wagner. Eu acho isso bem lúcido, né? Porque assim, o que a gente vê é muita gente aí que transita, que trabalha, né, e que desenvolve trabalhos espirituais. Mas muitas vezes, no momento de desencarne mesmo de seus entes queridos, né, o processo natural da vida, as pessoas não conseguem dar sustentação a isso, né? Porque, claro, você sente aquela perda do convívio da pessoa, né? Mas você sabe, para nós que somos espiritualistas, que aquele ser, ele continua vivo numa outra dimensão e que possivelmente você vai poder encontrá-lo num outro momento, de uma outra forma, tá? E aí, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né, aí sobre o mundo espiritual, né? Que acho que é uma coisa assim bem bacana para as pessoas, e eu acho que a experiência fora do corpo possibilita essa vivência do mundo espiritual que a maioria das pessoas imaginam, mas não sabem de fato o que é. Vamos lá. O primeiro ponto que confunde muita gente, que é até antigo, Liliane, quando alguém pensava assim no céu, olhava para cima e falava, o céu é lá, e logo o inferno é para baixo. Então fica uma coisa espacial limitante de achar que o lugar mais elevado é lá em cima e que o lugar atrasado é mais embaixo. Isso é uma coisa absurda, né? E isso era uma noção lá da Idade Média, ainda de terra plana, aquela coisa toda, numa época ainda de grande ignorância. Então hoje a gente percebe que o plano espiritual não é em cima ou embaixo, são frequências diferentes, né? Planos que se interpenetram. Agora, há uma sensação, quando você sai do corpo, de que você está espacialmente indo para cima. Mas, de repente, Liliane, você sai aí em Salvador e, de repente, você está 2 metros aí acima do prédio onde você mora e, de repente, desaparece tudo e você se vê num outro meio ambiente. Você não teve a sensação que você foi lá em cima, mas mudou algo e você se vê em 1 segundo em outro plano. Então, para facilitar para quem está assistindo, o globo terrestre, né, a Terra, é interpenetrado por campos energéticos mais sutis, e esses campos ganharam muitos nomes, plano astral, plano mental, subplanos, extrafísicos, tanto faz. O nível energético mais próximo aqui, Liliane, se você sair do corpo, a primeira coisa que você vai notar, o campo energético do teu quarto, o teu corpo e o teu quarto. Ou seja, você está fora do corpo, mas não adentrou outro plano, você ainda está no aqui e agora. Se você passar para um outro nível logo seguinte por vibração, é o chamado plano astral inferior, o umbral astral inferior. Se você passa para um nível um pouco mais acima, o plano astral médio, e cada subplano desse tem vários níveis. E aí você encontra o que, Liliane? No ambiente mais denso, seres trevosos que têm um campo energético desagradável. Você passa para um nível um pouquinho melhorzinho,
você vai encontrar ambientes que lembram aqui as construções do plano físico, só que num nível energético. As cidades astrais, comunidades extrafísicas. E aí você olha para a pessoa, Liliane, você fala, aquele espírito ali é um homem e aquele outro ali é uma mulher. Você ainda tem o reflexo da encarnação do lado de lá. Só que se você passar por um nível um pouquinho mais sutil, você vai ver espíritos que têm formato de homem e mulher, mas eles são translúcidos, você vê através deles. E você vê as construções são translúcidas. Você vai num nível um pouquinho mais acima, você vê silhuetas energéticas que você não sabe se é homem ou mulher, já está perdendo aquele condicionamento antropomórfico, né? Você vai num nível mais avançado do plano espiritual, os espíritos são esfera de energia, não tem nem forma humanoide, aí não tem casa astral, prédio astral, nem cidade. São planos de luz. E você vai num plano mental, desaparece toda a referência de forma e de tempo, e quando você encaixa no corpo, o cérebro não consegue entender, compactar tudo isso, Liliane. Você que é arquiteta, você sabe. Você tem uma grande ideia, mas para compactar isso e tentar materializar aqui, você percebe o limite material. A ideia era gigantesca, mas quando ela encaixa aqui, você é obrigado a afunilar ela numa construção, em algo feito aqui. Então, muitas vezes, eu tive a nítida sensação de entrar no corpo e emburrecer. A sensação que eu estou ficando burro ao entrar. Porque você percebe algo gigantesco lá, ali você entende. Mas na hora que você encaixa, o teu cérebro não tem condição. E aqui com 5 sentidos de conceber. Então, o plano espiritual, ele vai desde ambientes próximos aqui, que refletem a realidade humana, até ambientes que são pura luz e não tem forma. E naturalmente, Liliane, que a experiência ela varia. Você, de repente, vai fora do corpo, numa cidade astral, e vai conversar com alguém. Você vai voltar com a ideia que você teve conversando com um ser humano. Agora, você vai num plano onde os caras são forma de luz, você volta totalmente diferente, porque não há uma sensação que você conversou com uma pessoa. Há uma telepatia instantânea, uma sensação de fusão na luz, e você volta com uma energia diferente e fala assim, eu fui no lugar de luz, eu não tenho como descrever. Então, é importante as pessoas saberem, não existe aquele céu com anjinho tocando harpa, que me falavam na infância. E nem existe aquele inferno com um capeta chifrudo te espetando. O que existe? A reflexão do ser humano no seu melhor e no seu pior, no astral inferior e no astral superior. E mais além, planos mais sutis como o plano mental, onde desaparece totalmente essa referência. E Liliane, olha o nosso tamaninho diante do infinito. O nosso planeta é desse tamaninho diante de uma imensidão estelar. E os nossos 5 sentidos, eles não conseguem medir o universo. A gente mal consegue perceber a realidade aqui nesse plano. E outra coisa importante, muita gente na área espiritual, Liliane, gostaria de descerrar grandes mistérios, a consciência cósmica, é claro. Mas como é que alguém vai fazer isso sem descerrar os pequenos mistérios dela mesma, sem se autoconhecer, Liliane? Como é que eu vou entender estrelas sem entender eu aqui dentro? Então, o início para tudo não é descobrir grandes mistérios, é descobrir os pequenos mistérios. Aí quando alguém me pergunta sobre grandes mistérios, eu falo assim, eu não sei não, agora eu estou sabendo o que se passa dentro de mim, meu universo interior está saudável, eu não sei tudo, mas eu estou legal. Estando legal, vou transbordar para um dia entender o universo de fora. Muita gente quer ascensionar para não sei o que dimensão lá para cima, quer mudar de planeta, mas não quer mudar a consciência, não conserta. Ela mesma por dentro está cheia de tranqueira. Você imagina, Liane, uma pessoa cheia de tranqueira, e todo ser humano é cheio de tranqueira, todos nós. Imagina se essa pessoa vai conseguir uma expansão de consciência 100%. Não dá, porque nós temos travas, limites e coisas a vencer. O lance é sempre aquele que os grandes mestres ensinaram, né? Vencer a si mesmo. Isso aí. Então, Wagner, assim, né, nós viemos, né, de um mundo espiritual, a este mundo espiritual, né, retornamos, claro, a cada experiência que a gente vive, a cada reencarnação, a cada jornada, né, que a gente vive, a gente pode estar mudando as nossas frequências, né? E as nossas frequências mudam, claro, à medida que a gente desenvolve a nossa consciência. Não tem outro caminho, né? Não tem. Não há salto. Não há salto. Até porque na natureza não existem saltos. Né? Não há salto na evolução. Isso. Então, não existe um caminho que não seja do autodesenvolvimento.
E aí isso vai nos permitindo, né, esse entendimento, né, do grande processo da vida. E aí eu queria aproveitar e dizer, bem, cada um de nós veio, né, cumprir uma experiência, né, através de muitos aprendizados, e a gente não vem para aqui sem um plano, né? Um plano que nos guie, tá? Pelo menos de forma macro, tá? Os detalhes é o que a gente vai construir aqui e viver, tá? Isso. Entretanto, assim, a gente também não vem só, né? A gente vem, claro, com as pessoas que estão aqui, a nossa família e etc., mas a gente também vem com os mentores espirituais, aqueles que nos inspiram, que nos protegem, que nos guiam. Fala um pouquinho sobre isso, Wagner, para as pessoas. Olha, Liliane, vamos imaginar que o universo é uma escola enorme. Planeta é sala de aula, corpo é uniforme. Então, a gente, quando entra na sala de aula, a gente está, por exemplo, você entrou para fazer uma aula numa série, você, enquanto aluna, você está submetida ao currículo de informação daquela série. Você precisa tirar uma média de nota. Então, dentro da sala, tudo aquilo que os professores vão te ensinar do currículo não foi escolha sua, aluno, foi escolha do corpo diretivo, que elaborou o currículo. Então, o universo elabora o currículo e coloca a gente dentro da sala de aula. Agora, se o currículo e a informação que vem é jogada para o aluno que vai ter que receber aquilo, a maneira como o aluno se porta dentro da sala de aula é livre-arbítrio dele. Então, por exemplo, eu, enquanto aluno numa sala de aula, eu não posso mudar a prova, eu vou ter que tirar uma média. Mas, enquanto aluno, eu posso fazer amizade com outro aluno, amizade com os professores, e fazer o meu período dentro da sala de aula um período produtivo. Ao mesmo tempo, vai ter outro dentro da sala de aula batendo no professor, batendo no colega e quebrando a carteira. Então, nós temos um livre-arbítrio dentro do que a gente faz dentro da sala de aula enquanto aluno. Agora, o corpo geral de conhecimento que a gente vem aprender, seres maiores preparam como professores e jogam a gente aqui no campo de prova, que é a sala de aula. Então, o livre-arbítrio da gente é como a gente lida com isso tudo. Há uma programação e há o livre-arbítrio de como a gente lida com a programação. O que se falou está perfeito. E esta programação, ela não é sozinha, nós temos pessoas em volta na sala, no caso o planeta, família, pessoas, humanidade. E à medida que a gente vai trabalhando com a gente mesmo na sala, você faz amizade com um, estuda com o outro, divide a maçã com a professora. Então você vai fazendo da sua passagem dentro da sala de aula, no caso a Terra, uma passagem produtiva. Agora, tem época na escola que tem provas, né, Liliane? Fazer empate, conferir. Então, isso aqui não é uma colônia de férias, isso é um centro de trabalho e estudo. Reencarnou aqui, a gente passa uma série de coisas inerentes à condição de humano, dor de dente, dor de barriga, Covid, a gente está sujeito a qualquer coisa. Agora, a maneira como a gente lida com isso é o aprendizado. E se a pessoa tiver uma noção maior de que isso é um aprendizado, Liliane, desaparecerão as reclamações e ficarão as lições. E eu sei que é mais fácil falar do que fazer, né? Para todos nós. Mas, Liliane, se a gente encarar isso aqui como uma escola, o corpo como uniforme, nós não vamos perder a oportunidade. A gente vai aproveitar, melhorar a média. Essa média não é medida na hora da morte. Liliane, semelhante atrai semelhante. Tudo que eu penso e que eu sinto fica registrado na minha energia. Então, eventualmente, quando eu sair do corpo pela morte, o meu corpo espiritual é a média de tudo que eu sou. Então, isto vai me atrair para algum subplano espiritual compatível com o que eu sou. Então, não é na hora da morte que é definido para onde a gente vai. É todo dia durante a vida. Porque é isso que vai formar a média. E outra, não precisa coisa grande. Pequenas coisas todo dia, Liliane, vão formar ao longo de uma vida inteira um somatório que vai dar uma grande vida. Sabe, as pequenas coisas do dia a dia não são as grandes iniciações, não. São as pequenas todo dia, as provas. E outra, é muito fácil um estudante espiritual falar irmãozinho, falar da luz numa reunião. Eu quero ver isso no dia a dia. E outra, é muito fácil agradecer, Liliane, quando está tudo dando certo. Agora, difícil é a gente, num dia muito difícil, ainda assim erguer o pensamento e agradecer ao alto pelo dom da vida. Então, a gente que mexe com a parte espiritual é uma responsabilidade enorme, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Quem tem muito conhecimento
precisa ter uma maneira diferente de olhar as coisas. Então, por isso que eu falo, nós todos que mexemos com a parte espiritual, nós somos sortudos, Liliana, ganhamos essa sorte que o alto deu, né? A gente podia ter encaixado num lugar pobre e não poder nem almoçar hoje. Nós estamos podendo estudar, estamos podendo estar aqui numa live. Pô, você vai na reunião do santuário e vai encontrar o Luiz Roberto, a Wanda, um monte de gente que você ama e fala que honra estar aqui. Eu vou chegar ali, vou encontrar meus amigos, vamos fazer uma reunião, que honra estar ali. E se você tem essa noção, você atravessa essa vida melhor, mesmo com os percalços da vida. Você vai ter dor de dente, você pode ficar desempregada, vai ter problema financeiro, você pode sofrer uma violência e no final ainda tem morte. Mesmo assim, se você tiver achado um centro de equilíbrio em você, você vai conseguir atravessar e vai conseguir se sentir melhor com você mesmo. E o que é melhor nisso tudo? A parte espiritual, líder. Sem ela, a gente estaria cego, surdo e mudo na travessia. E quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando uma doutrina ou um lugar, cada um segue o que quiser, mas o valor que a pessoa tem. Você imagina, eu nunca consegui entender, Liliane, que eu comecei muito cedo, com 15 anos, a ter essas experiências, agora estou com 60, eu nunca consegui entender como é que alguém atravessa uma encarnação sem isso, sem uma noção. Sem essa noção é só dor, é só sofrimento, é só vazio interior. E eu vou repetir, não estou falando de doutrina ou lugar, estou falando de consciência, porque de repente tem alguém que não vai em lugar nenhum e tem consciência ótima. E também, Liliane, materialista que faz mais o bem do que espiritualista que não faz nada. Tem um monte de coisa que a gente tem que questionar, né? Porque, na verdade, né, Wagner, eu costumo dizer que ninguém veio para aqui para brincar no play, né? Ninguém. Viemos para essa vida porque a gente tem muito trabalho a fazer. E eu digo assim, a vida não é para gente preguiçosa, né? Porque a vida requer um terceiro diário, um desenvolvimento, né? Então, a gente precisa despertar a consciência o mais rápido possível para poder, assim, encontrar o sentido da existência, né? Porque, como você disse, eu, pelo menos, olho para a minha vida e digo, meu Deus, se não fosse, assim, essa consciência espiritual, que seria a vida mesmo? É trabalhar, ok, você tem uma família, beleza, mas é só trabalhar, ganhar um dinheiro, adquirir uma coisa, fazer um passeio. Sim, mas nada disso preenche aquilo que a alma busca, né? O autodesenvolvimento. Eu acho perfeito esse mecanismo aí da espiritualidade. E nós estamos com muita sorte, Liliane. Todos nós que mexemos com isso, eu falo sorte no sentido mais alegre, assim, pô, deram uma chance pra gente mexer com isso nessa vida. E que chance! Sem isso, a gente estaria lascado. Agora, isso que a gente está conversando aqui, Liliane, você pega uma pessoa que está com esse vazio interior, ela não consegue entender como é que você pode falar de preenchimento com tanto problema no mundo. Pode, porque o mundo é o mundo, como a gente reage ao mundo é de dentro da gente. Então, se tiver um conteúdo de consciência, você consegue olhar as coisas de outro ângulo, você consegue perceber, por exemplo, a ideia da morte, da perda de alguém, quando alguém vai embora, você vai sentir saudade, é natural, você não sentir que tem algo errado. Mas a consciência de que a pessoa não terminou e que segue em outro plano, isso dentro de você não é uma crença, isso é um fato. Um materialista ou um cético vai falar, eu duvido, duvido o que você quiser, eu estou bem com a minha certeza, e não é crença, não estou doutrinando nenhum. Alguém de fora pode até se sentir ofendido por você estar preenchido por alguma coisa melhor. Eu me lembro um preto velho, Liliane, falou certa vez assim, olha, Misifio, se prepara, sua felicidade vai incomodar muita gente. E isso é fato. Quando você tem um conteúdo espiritual e fala disso, muitas pessoas que estão doloridas por uma perda ou pelo próprio vazio se sentem incomodadas. E você não falou nada para ela, você está falando apenas da sua condição. É muito legal poder falar isso de forma humana, sem doutrina. E cada um segue o que quiser ou não segue nada. Mas esse conteúdo de consciência, sem isso para atravessar, esse vazio leva a suicídio, leva a crise, surtos, leva a pessoa a se arrastar pela vida, Liliane. Igual The Walking Dead, um zumbi. Ela come, bebe, dorme, copula, respira e morre, sem sentido. Como a gente está tendo esse sentido pela parte espiritual, isso é muito legal para atravessar a encarnação. Agora, por outro lado, como a gente está tendo essa chance, a responsabilidade também é maior, né, Liliane?
Imagina, essa sorte, essa oportunidade de estragar, aí o negócio complica. E aí, ó, sem querer, passei aqui as pessoas fazendo comentários e eu parei. Aí você estava falando de vazio e tal, e eu parei aqui numa pessoa, Moisés Lopes. Wagner, tenho 34 anos e não sei o que vim fazer aqui. Me sinto perdido e não me encaixo. Olha, tem muita gente assim, Liliane. E outra coisa, às vezes, também até pela internet, devido ao lance da pandemia, muita gente começou a ficar em casa e entrar na internet e procurar coisas. Esse negócio de descobrir o sentido da vida ficou muito aguçado. O problema é que muitos autores New Age ou de espiritualismo falam que as pessoas precisam ter um propósito, que a pessoa tem que descobrir a missão dela. Liliane, qual é a nossa missão primária? Evoluir, se manifestar e fazer o melhor possível. Então, qual é a missão de todos nós? Vou resumir numa frase. Faça o melhor possível em cada coisa. Às vezes você vai errar, às vezes vai acertar, mas nunca desista. Qual é a sua missão? Faz o melhor possível durante a travessia, seja lá o que for. E se sinta bem com você mesmo, que você tentou fazer o melhor. Então, se a pessoa ama a medicina, realize a si mesmo na medicina e se sinta bem com aquilo. Você é um doutor ou doutora da lei, se realiza fazendo direitinho aquilo. Você é pai, mãe, se realiza cuidando dos seus filhos como uma missão. Você vai encontrar propósito. Agora, existem propósitos que transcendem as coisas daqui. Porque para descobrir esse propósito, precisa pensar, sentir, correr atrás. Não adianta buscar um guru para dar resposta para isso, Liliane. Nem buscar um pastor, padre, médium, projetor astral, nenhum de nós. Isso é coisa da vida. O que pode acontecer é que pessoas podem estudar temas, frequentar lugares e descobrir outras pessoas que têm as mesmas buscas. E isso vai dando um sentido para ela. E muitas vezes ela se identifica com um estudo por um tempo. Passa 10 anos, ela fala, isso aí não me atende mais. E ela busca outra coisa. Tudo isso também é mutável. O lance é, faça o melhor que você puder nas condições que você tiver. E nunca se espere nos outros, porque a missão de um não é a do outro, Liliane. Cada um tem seu jeito. E as pessoas ficam pilhadas porque alguém fala assim, descubra a sua missão, irmão. Não, vai vivendo todo dia e descobre a si mesmo devagarzinho. E não se cobra isso. Sabe, tem gente, Liliane, às vezes, a gente está trabalhando tanto durante a semana, pega um domingo, você fala assim, vou dormir o domingo o dia inteiro para poder descansar a mente. Na segunda-feira você está louca para trabalhar, porque você tirou um tempo para você. Aí alguém muito pilhado fala assim, eu não vou ficar meu domingo dormindo, eu não vou perder meu domingo. Eu estou perdendo, desperdiçando. Não está desperdiçando, você está investindo no teu descanso. Então é um exemplo que eu estou falando. Você tirou uma missão num dia que você não fez nada. Simplesmente esse dia preparou você para trabalhar renovada no dia seguinte. Então até um dia que você não fizer nada, também é cumprir a missão. Então, não é só trabalho, também ter prazer, ter diversão. Tudo isso faz parte do pacotão. Porque se você não tiver diversão e não tiver lazer, você estressa e não cumpre a missão coisa nenhuma, porque você fica estressado. Então, é um pacotão. Use bom senso, filtre tudo, discernimento. Qual é a missão? Faça o melhor possível na sua vida, naquilo que você puder. Essa que é a missão. Perfeito. E as pessoas, viu, Wagner, muitas vezes pensam que missão é uma coisa muito grandiosa, né? Missão é algo assim, ó, para os grandes, para... Pois é, missão é como você diz, é a gente poder fazer e dar o nosso melhor no nosso dia a dia, nas coisas que nos chegam, no que está próximo da gente, né? No que está ao nosso alcance. E eu acho isso maravilhoso. Aí agora eu queria falar de uma coisa que eu acho que é muito legal e você fala muito bem. Eu queria falar um pouco de bioenergia. Né? Tá. Nós do santuário, nós trabalhamos com práticas energéticas, né? Variadas, para que através dessas práticas, né, se restabeleça e se reorganize todo o nosso corpo de energia, né? Os nossos vários corpos energéticos. Né? E aí, claro, muitas pessoas entendem muito, conhecem muito ou pensam que o espírito, quando sai do corpo, é o perispírito. E o perispírito é o corpo espiritual. E não entendem bem o que é chakras. Como é que... Eu queria que você fizesse uma abordagem geral sobre isso, tá? Acho que vai ser bem bacana. Vamos lá. Praticamente, Liliane, a base de todos os trabalhos espirituais
é a existência de um princípio espiritual interpenetrando a matéria. Sem isso, não tem fundamento. Então, pegando assim a parte sutil, ao longo da história, muitas áreas chamaram esses corpos sutis por nomes diferentes, né? Então, aqui no Ocidente, quem primeiro falou nisso foi o Paulo de Tarso na Bíblia, que chamou de corpo espiritual, Liliane. Sabe onde está isso? Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. O Paulo de Tarso diz assim: se há corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Posteriormente, no século XVI, o grande ocultista e alquimista Paracelso chamou de corpo astral. A palavra astral do latim astrum, estelar. A teoria do Paracelso era a seguinte: se é oriundo da Terra, é terrestre. Se não é oriundo da Terra, veio do astral, que seria o sideral, o espiritual. Daí a expressão corpo astral. No século XIX, Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, de 1857 em diante, passou a falar desse corpo sutil e chamou de perispírito, né? Peri, significa envoltório, de película. Você compra um presente, fala embrulha, quer dizer, passa um envoltório. Quando você fala periferia, quer dizer, em torno, envolvendo. Então, quando fala perispírito, envoltório do espírito, que seria corpo espiritual ou corpo astral, a mesma coisa com nome diferente. Já no século XX, o espírito André Luiz, na série Nosso Lar, chamou de psicossoma, que são duas palavras do grego, soma, que é corpo, e psique, que é alma, quer dizer, corpo psíquico ou corpo da alma, psicossoma. Depois o Valdo Vieira passou a usar isso na área de projeciologia. Já na Ordem Rosa Cruz, é o corpo psíquico ou emocional. Então, muitos nomes foram surgindo, Liliane, mas é a mesma coisa com nomenclatura diferente. Como as pessoas não têm essa visão de conjunto, elas se confundem, né? E até o corpo humano também tem muitos nomes. Por exemplo, soma, corpo físico, corpo denso, templo da alma, ergástulo terreno. Quer dizer, são tantos nomes. O André Luiz chamava de escafandro carnal o corpo humano. Então, o próprio corpo humano tem muitos nomes. Quando passaram a falar de um corpo sutil, também surgiram muitos nomes, né? Agora, o corpo humano também é energia condensada, interpenetrada por campos sutis. Liliane, qualquer coisa no universo é energia em graus variados de condensação, seja a pura luz, seja a pedra, tudo é forma de energia, só mudando a condensação. Então, o corpo humano, ele irradia um campo de luz em volta, que os antigos em latim chamaram de aura, que é uma palavra que significa sopro de ar. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar, já era. Então, a principal entrada do sopro vital à vida é a respiração. E na respiração, captamos essa bioenergia que os gregos chamavam de energia, os hindus de prana, os europeus de fluido vital, o chinês de ti, o japonês de ki. A mesma coisa, com nome diferente. Então, este campo energético, envolvendo a gente, troca a energia com o meio ambiente através de centros energéticos que os hindus chamaram de chakras, que é uma palavra aqui do sânscrito, significando vórtices energéticos ou rodas de luz. Ou seja, um campo de luz com vários pontos que trocam energia com o meio ambiente, e do alto da cabeça até a base da coluna existem 7 centros maiores que estão conectados com as glândulas do sistema endócrino, que também são 7. Então, quando um chakra está conectado e ligado a uma glândula endócrina, você fala, é um chakra série A, e são 7 glândulas, então você fala 7 chakras da cabeça até a base da coluna. Agora, por exemplo, temos chakras secundários das mãos, pontas dos dedos, plantas dos pés, perna, cotovelo, baço, fígado, chakras secundários. E os das mãos, para quem trabalha com cura, são essenciais, né? Porque a gente, devido a ter um corpo antropomórfico, a gente coloca as mãos em tudo. A gente, para dirigir, coloca a mão para comer e para se expressar. Na hora de passar energia, naturalmente, você estende as mãos. Porém, existem sensitivos que podem passar energia diretamente pelos chakras, pelo pensamento positivo à distância. Tem várias formas de passar energia. Liliane, talvez a forma mais normal de passar energia é pelo olhar, porque a gente está enfiando o olho em tudo, né? Exceção do deficiente visual. Botou o olho, a energia vai. E é claro, o pensamento da gente também, ao pensar em algo, leva uma energia, criando formas mentais em volta. Então, praticamente, o corpo sendo matéria é energia, há uma aura, chakras, formas mentais. Nós somos seres energéticos na base, porque a própria matéria é energia.
E aí o que acontece? O pensamento e a emoção afetam a energia do corpo, né, Liliane? De forma psicossomática. Exatamente. E a medicina hoje, ela reconhece isso. Agora, os chineses já falam isso há muito tempo na medicina chinesa, e aí eu sei que vocês têm trabalho de acupuntura também. Isso, né? Exatamente. Fitoenergética. Orientado pelos mentores aí há muito tempo, pelo seguinte, as agulhas, elas captam energia de acordo com o movimento acupunturista, você faz trabalhos energéticos, né? Os chineses sabiam disso há milhares de anos, de que você mexendo no campo energético, você pode melhorar a circulação da energia, dissolver um bloqueio. E às vezes, Liliane, você, por exemplo, você coloca as agulhas num paciente, mas não é acupuntura comum aí no santuário. Você vai no acupunturista tradicional, ele vai colocar as agulhas por técnica nos pontos certos. Mas se está dentro de uma casa que tem uma egrégora espiritual, você não está sozinha quando está botando agulha. Então, você coloca as agulhas, deixa o paciente deitado e fica ali vibrando. Os mentores vêm, usam tua energia e começam a mexer nos pontos, junto com as agulhas. Aí uma acupuntura multiplanos, vamos chamar assim. E Liliane, muitas vezes, desde jovem, eu estava deitado, acordava, não conseguia me mexer, a minha aura dilatava, e eu começava a sentir pinicação na pele, tipo como se estivesse tendo acupuntura. Aí eu saía do corpo, tinha alguns chineses que faziam acupuntura no corpo espiritual. O que eles fazem? Eles criam filetes energéticos na energia extrafísica e modulam como se fossem pequenas agulhas. E aí, por exemplo, Liliane, você está fora do corpo. Eles espetam o corpo espiritual com essas pontas energéticas para repercutir na volta, que seria a acupuntura do lado de lá. E tem a acupuntura do lado de cá com esses mentores juntos. Então, a acupuntura, eu sempre fui muito fã, porque eu sempre vi muita eficácia. Muita gente com enxaqueca pesada, problema de digestão, a acupuntura ela consegue um benefício enorme, né? E aí você vai juntando a energia das pessoas que estão ali, o pensamento dos curadores, o sentimento, a presença dos mentores, mais, por exemplo, a água energizada. Aí você vai ter um bojo de possibilidades que é um santuário. Outros grupos também são santuários, mesmo que não tenham nome, porque tem um grupo de pessoas reunidas, não importa se é na Umbanda, no Espiritismo, no Orientalismo, em qualquer lugar, a somatória dessas pessoas, com os mentores do lugar, vai formar um campo de energia muito potencializado, que vai ser usado para ajudar a humanidade. Agora, Liliane, eu vi grupos detonarem porque só queria ficar estudando, não queria fazer nada com aquilo. Sabe, grupinho de estudo inócuo, teórico. É legal assim, vamos estudar. Agora, como é que a gente aplica isso? Vamos estudar um pouco, depois vamos vibrar energia para o mundo. Aí tem serviço. Quando tem serviço, os mentores ajudam. Grupinho de estudo egoísta, que só fica ali, vamos estudar isso aqui, ficar se masturbando psicologicamente num tema, e não tem energia nenhuma, não tem essa egrégora. E às vezes você pega um grupinho, por exemplo, você pega um lugar muito grande, luxuoso, Liliane, um lugar que tem muita grana, você vai ter mármore, vai ter coisa de ouro, sabe aqueles templos bem ornamentados, e de repente você não encontra uma atmosfera espiritual, fica uma coisa pro forma. E aí você vai num lugar humilde, por exemplo, um barraco aí na periferia de Salvador, onde um preto velho atende, o preto velho que é um espírito superior, que trabalha ali com o preto velho, ajuda um monte de gente, em torno daquele barraco tem uma atmosfera, que às vezes não tem num templo luxuoso. E isso o mundo não vê, que é o campo de luz em volta de um grupo que opera. Se aquele grupo faz o bem, não interessa a linha, vai ter uma assistência espiritual junto. Beleza, mas eu fico maravilhada quando eu ouço isso, né? Porque a gente vai se vendo, né, nessas falas. E o santuário é muito isso, né? Tem uma egrégora ali energética, né? Que é o somatório assim, vibracional de todos aqueles que estão ali fazendo bem, amor. E nós começamos assim, não é, como um grupo de estudo. E aí chegou um momento, ok, já estudamos bastante. E aí, a gente faz o quê com esse conhecimento? Lindo! Não, a gente quer levar isso para as pessoas, né? A gente quer apoiar pessoas para que elas possam curar a si mesmas. Um pouco do nosso trabalho é isso, né? E aí, Wagner, pegando um pouco aí sua fala, nós, claro, a acupuntura aí tradicional, ela tem seus pontos, nós aprendemos muito, né? Outras técnicas associadas à acupuntura, ou pontos novos de acupuntura com os mentores espirituais, né?
Então, a gente faz um trabalho assim, bem bacana nesse sentido, tá? E aí, assim, por exemplo, lá no santuário, as pessoas que chegam, elas estão muito desorganizadas, a maioria, né? Emocional, psiquicamente, espiritualmente, tá? E através dessas práticas energéticas, onde a gente vai ali estruturando, né, o campo de energia, organizando o funcionamento ali dos chakras, para que a pessoa vá desenvolvendo a si mesma a partir desse bem-estar energético que ela vai adquirindo, tá? Então, eu acho que qualquer trabalho espiritual, né, ele não pode prescindir dessa junção, desse entendimento de que nós somos, sim, um ser energético, né? E precisamos trabalhar não apenas o corpo físico, tá? Liliane, olha só, é uma coisa que eu acho que é importante falar. Vamos dar um exemplo. Então, tem uma pessoa que começou a frequentar aí o santuário. Vamos supor, um rapaz ou uma moça. Estava tendo saídas do corpo, viu o corpo, durante o sono espontâneas, né? Aí começou a frequentar aí, como poderia estar frequentando outro lugar. Com o passar do tempo, a pessoa trabalhando aí, os mentores aí do santuário vão reconhecer a assinatura energética da pessoa, porque ela está indo aí toda semana. E aí o que acontece? Eles mapeiam os chakras da pessoa. E aí, esta pessoa que tinha saídas do corpo espontâneas sozinhas, ela acorda de madrugada com os mentores no quarto dela, Liliane, porque agora eles conhecem a assinatura energética, eles podem mexer e soltar ela para fazer atividades em conjunto. Neste momento, as saídas do corpo da pessoa que eram solo, agora é com banda, tem uns mentores. E eles vão levá-la para ela passar energia do lado de lá, de alguma forma, né? Seja com reiki, cura prânica, capaz para ela levar. E aí o que acontece? A pessoa fala assim, eu deitei pensando em ir para Orion ou para as Pleiades, sabe aquela coisa bem legal? Sei. De repente, eu acordei, eu já estava fora do corpo, num bairro de periferia aí de Salvador, e tinha um espírito que tinha desencarnado e estava ali apegado, e um mentor me levou e falou assim, enche ele de luz, dá um passe. E aí eu dei um passe e ele foi embora. Mas eu dormi pensando nas estrelas e acordei aqui na periferia de Salvador. Pois é, antes você podia escolher onde você ia. Agora, em função de um trabalho, você vai aonde a equipe te leva. Então, isso tem gente que não consegue conceber isso. Não é que ela perdeu a autonomia, mas agora é carreira com banda, não é mais solo. Se a pessoa frequenta um lugar, os mentores do lugar vão incidir sobre ela. E aí é o conjunto que vai decidir para onde vai. Então, muita gente gostaria de ter experiências fora do corpo, lá no espaço, e de repente acorda num bairro pesado, aplicando energia em alguém sofrido, ou às vezes no próprio bairro onde ela mora. Aí o que acontece? Ela se acostuma com aquilo, Liliane, começa a ajudar. Um belo dia, quando ela não pensa naquilo, os mentores levam ela lá para cima, para as estrelas. Então, é difícil tentar explicar isso para projeto astral egoísta. Pessoas que só querem estudar a saída do corpo como fenômeno. Quando você coloca um conhecimento espiritual, você vai dar uma operacionalidade na saída do corpo que você não teria sozinho. E nem sempre você vai ir para onde você quer, e sim para onde for necessário. E outra coisa, Liliane, uma pessoa dorme e fala assim, mentores, eu gostaria que vocês desvendassem os grandes segredos para mim, né, quando eu sair do corpo. Aí ela sai do corpo, Liliane, aparece um mentor e fala assim, eu vi você orando, que você queria encontrar com a gente, eu também quero encontrar com você, porque nós vamos conversar. E aí era uma DR, discutindo o relacionamento. E aí o mentor fala assim, eu sei que você gostaria de ir para o espaço, mas deixa eu te falar uma coisa, você anda muito irritado, você está pisoteando os que sabem menos, você está chato pra caramba no dia a dia, eu não vou te levar para o espaço não, eu quero é te falar isso, desce, toma vergonha na cara e cresce. E aí a pessoa toma uma tunda dessa de frente, Liliane, não é exatamente o que o ego dela gosta de ouvir. Então, quando há trabalho, já não há mais autonomia do jeito que a pessoa gostaria. Mas, em troca, ela vai ser levada em planos onde ela não conseguiria ir sozinha. Então, uma vantagem enorme. Fora que ela está atravessando a encarnação e, ao mesmo tempo, ajudando. Ela está melhorando pra caramba. Mas tem gente que fica estudando saída do corpo só pelo fenômeno. Ela é lacrada, limitada dentro da opção que a saída do corpo dá. A saída do corpo é muito mais autoconhecimento, mexer com energia. Liliane, toda pessoa que trabalha com energia aqui, durante o sono vai trabalhar com energia do lado de lá.
com os mentores que superintendem o trabalho dela. Mexer com bioenergia é uma das chaves, porque energia é movimento, atividade. E os chakras são fundamentais para a gente entender. Liliane, o chakra da base da coluna conecta a gente com a base da Terra, ou com a Terra. Nós estamos com o rabo preso à Terra durante a encarnação. Ao mesmo tempo, o chakra coronário aponta para cima, avisando que você vai para o infinito, eventualmente. E aí, cada um desses chakras, como é que a gente poderia olhar, Liliane, não somente como centro energético, mas como um templo espiritual dentro da gente. Então, se eu olho o meu chakra da base da coluna e falo assim, chacrinha da base, não. É o templo energético que liga seu corpo à Terra. Não é só um chacrinha, é uma conexão com a Mãe Terra. Aí eu vou para o chakra geniturinário e eu falo, chakra sexual não é só isso, é um centro de vida, reproduz outro corpo, é um centro de expressão da natureza, é o templo da reencarnação, por onde as pessoas vêm pelo ventre. Aí vou no chakra umbilical, não é só o chakra umbilical, é o templo que puxa a vitalidade dos alimentos e me dá força no corpo para eu me mexer. Aí eu vou para o chakra cardiorrespiratório. Não é só um chacrinha, é o templo dos meus sentimentos. É uma área vital para mim de equilíbrio. Aí vem para o centro laríngeo. Não é só um chakra, é o centro de comunicação. Venho para o frontal. Não é só um chakra, é o centro da visão espiritual, da expansão da consciência. Agora, venho para cá, é o centro da união com tudo. Então, para quem trabalha com chakras, não olhe só como chakras, olhe cada chakra como um templo interno, ao qual você entra, pede permissão, entra com respeito e vai ali trabalhar ali dentro aquela condição que aquele chakra te dá. Perfeito. E os chakras, eles acabam funcionando um pouco, eles são os nossos órgãos psíquicos, né? Todos eles têm uma vinculação com os nossos processos psíquicos, sem dúvida, tá? Você estava falando, Wagner, assim, que não importa, né, o lugar, o tamanho, muitas vezes as pessoas falam ou pensam, né, em locais espirituais, locais grandiosos e etc, tá? E que muitas vezes, nos lugares pequenos, ali você faz um grande trabalho. E aí eu queria trazer para você, ao longo aí, né, de, sei lá, quase 30 anos de existência do santuário, nós passamos por muitas casas, né? Não muitas, 4 casas. Passamos 11 anos ali pela saúde, depois acabamos comprando um imóvel no Garcia, próximo ali do Campo Grande, tá? E a gente achou que ali era a nossa sede definitiva, né? Não era uma casa mista, mas era uma casa que nos acomodava muito bem. E há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, né, numa reunião espiritual, os nossos mentores nos disseram, o tempo aqui nesse espaço acabou, tá? Acabou e vocês precisam ir para outro lugar, tá? E foi quando nós vendemos a casa do Garcia e compramos o terreno onde nós estamos, que tinha uma casa pequenininha, bem pequenininha, tá? E que a gente olhou para aquilo, meu Deus, como é que a gente vai trabalhar? A gente vinha de um trabalho maior, numa casa tão pequena. E a gente conseguiu, não sei nem como, né? A gente conseguiu estruturar o trabalho, tá? Naquele ambiente pequeno. Então, assim, e hoje, claro, nós estamos construindo aí nossa sede, tá? A gente agora recebe no final de agosto a primeira etapa linda, maravilhosa, onde a gente vai atender nossos pacientes com câmaras de atendimento, tudo muito maravilhoso, muito legal. E, assim, estamos muito felizes, tá? Mas eu queria aproveitar que tem aqui, acho que tem muitas perguntas aqui, não é? Se a gente, Sérgio até botou, deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta de Sérgio, a gente estava falando sobre chakras, e ele falou, deixa eu ver se eu acho aqui, ele queria ver se o chakra bindu, tá? Uhum. Se ele tem uma relação com florais, deixa eu ver se eu acho aqui exatamente como ele está, né, aí na região da cabeça, se ele tinha uma vinculação com florais. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui a pergunta de Sérgio, mas tem muitas perguntas aqui, Wagner, que eu acho que seria legal se você pudesse responder pelo menos algumas. Tá. O chakra bindu que ele está falando é o seguinte, Liliane, tem um chakra aqui atrás, não é o chakra coronário, é aqui, onde a coroinha do padre aparece, a minha está ficando grande, viu? Aqui, ó. É um centro secundário do coronário, como tem também nas laterais da cabeça secundários, o frontal tem nas têmporas, então tem um chakra aqui atrás, chamado bindu em sânscrito, que é ponto. É um ponto genérico, né?
Por exemplo, não tem café do ponto? Tem chakra do ponto, que é bindu, aqui atrás. Claro. A boca dele abre aqui e a raiz vai no céu da boca, que os hindus chamam de lalana. Sim. Por isso, muitas Sim. vezes, yogis conectam a ponta da língua no céu da boca para fazer o circuito fechado, chegar na pineal e no chakra de cima. Então, esse chakra, às vezes, ele abre para trás e é o que dá aquela auréola que a gente vê amarela, sim, dos santos e yogis, que não é aqui, mas mais atrás. Ele traz um halo aqui. E esse chakra, muitas vezes, ele ativa antes do coronário, principalmente em processo de ascensão de Kundalini, né? A energia sobe, ela vem aqui atrás, muitas vezes antes de vir aqui. Agora, a relação com florais desse chakra, eu não sei, porque eu acho que os florais têm relação com todo o sistema energético, né? Como um todo. Então, especificamente para esse chakra, eu não sei. Tá. Tem aqui, Wagner, Divaldo Lima, ele me coloca aqui, Wagner, quando saio do corpo, espíritos ou entidades ficam gritando, aí volto. Como me livrar disso? Olha, tem que ver o seguinte, são duas possibilidades, Liliane. Se ele está saindo do corpo e tem presenças extrafísicas ali, é uma coisa. Agora, às vezes a pessoa está deitada, desperta paralisada e começa a escutar vozerio dentro da cabeça. Sabe aqueles rádios antigos da nossa infância que você ia mudando uma estação, misturava uma com a outra, né? Às vezes você estava escutando uma música linda, misturava um negócio que não tinha nada a ver. A gente, deitada ali, a aura da cabeça meio solta antes da saída, mistura sons psíquicos dentro dos chakras da pessoa. E ela acha que o quarto está cheio de gente, ela sai do corpo, não tem ninguém. Essa é uma possibilidade. Ela está captando sons gerais do mundo espiritual. Se ele está encontrando presenças, só tem dois motivos para essas presenças estarem aí. Liliane, semelhante atrai semelhante. Ou essas entidades já estavam no ambiente onde ele está na casa, né, talvez com algum familiar, alguém, ou ele mesmo está atraindo, por algum motivo, estas presenças. Deixa eu dar um exemplo, Liliane. Imagina um dia que você está muito irritada com alguma coisa, qualquer um pode ter, e aquele dia você está pilhada. Uma entidade desencarnada encostou, porque naquele dia você estava muito agitada, né? Uma situação ruim. Ela encostou. Passou o dia inteiro junto, porque a entidade está meio irritada. À noite, quando você dormir, na hora que você sair do corpo, você vai encontrar essa entidade na sua frente, porque ela já estava desde o dia. Só que de dia você não via a entidade. Você só vai ver na hora que você vai sair do corpo. Isso levou ao mito de que quando a pessoa sairia do corpo, os espíritos viriam. Não, eles não vêm porque a pessoa saiu do corpo. Eles vêm na vigília. A saída do corpo só mostra que tem. Então, não é porque ele está saindo que essas entidades estão vindo. Elas já estão lá. A saída do corpo só está mostrando. E entidades que ficam gargalhando ou zombeteando são entidades assediadoras. Ele tem que fazer algo. Tá, senta quietinho, irradia uma luz do quarto, eleva o pensamento com uma prece, vai no santuário aí para mexer com a energia um pouquinho. Ou seja, não deixa isso ficar, porque senão eles vão continuar no ambiente. Agora, o motivo pelo qual eles estão aí não dá para saber a distância. Pode ser por algo dele, algo da família, algo ambiental. Tem gente que às vezes muda para uma casa, Liliane, e o ambiente da casa era pesado pra caramba, e tinha umas entidades lá dos moradores anteriores. Os moradores foram embora, as entidades ficaram, que gostam do ambiente. Aí a pessoa muda para lá e fala, pô, tem uns caras rindo aqui. Já estavam lá antes dele chegar. Então não tem como eu dizer o motivo, mas ele precisa tomar providência. Claro. Joyce diz aqui, fiz uma meditação, no decorrer senti muito frio, fiquei trêmula e depois fiquei paralisada. Tive que deitar para poder melhorar. Isso é comum? Se a paralisia é o seguinte, a pessoa está sentada, Liliane, e aí o campo energético dela solta para um lado ou para o outro, um pouquinho só, ela está sentada, está no estado alterado e interiorizada, de repente a aura faz assim, encaixa, você já deve ter sentido isso, parece que a pessoa está caindo de lado, ela faz assim, ó, sentada, né? Às vezes a aura dela soltou para um lado e não encaixou. O que isso vai dar? Paralisia, que é uma catalepsia bioenergética, não é física. E ela vai sentir que não consegue se mexer ou vai sentir formigamento. O que ela fez? Ela deitou, ao deitar, a aura dela foi e encaixou normalmente. Se ela soubesse disso, por exemplo, semana passada eu tive isso. Eu estava no quarto meditando e de repente eu não conseguia me mexer sentado, Liliane. Totalmente consciente, olha, já não conseguia me mexer e minha aura soltou para cá. Ó. Eu já conhecia, eu até deixei tranquilamente. Não há perigo, é que como pegou ela de surpresa, ela estranhou, mas isso acontece.
Monique Rodrigues. Quando eu era adolescente, li a Terceira Visão. Comecei a praticar os relaxamentos e tive as projeções. Depois comecei a ter catalepsias e fiquei com medo. Olha, esse livro que ela está citando, Terceira Visão, Liliane, lá na década de 1970 não tinha muita literatura sobre sistemas em aberto. Eu era adolescente, o que eu li? Lobo Sangue e Rampa, a Terceira Visão, esse livro que ela está citando, que é da editora Record. Todo mundo lia isso na época. E eu li os outros livros, né? Que contava a história do monge, do Tibete, que tinha vindo e tal. E ele mencionava viagens astrais na literatura dele, né? E a maioria da década de 70 começou pelo Lobo Sangue e Rampa, inclusive eu, né? Depois você vai indo para a literatura mais profunda. E ela passou a ter paralisia, que é quando a pessoa desperta e não consegue se mexer, Liliane. Tenta abrir os olhos, não consegue. Tenta gritar para chamar alguém, não sai sonho, totalmente paralisado. É um sintoma bioenergético normal. Mas como a pessoa não sabe disso, bate um medão. E aí o medo dispara a adrenalina e ela abruptamente volta ao normal, com medo de algo que não tem perigo. Eu tenho essas paralisias desde a adolescência. Carla Kozica. Já ouviu Wagner falar que para abrir a clarividência é preciso trabalhar o coronário. E a frontal. O frontal. Ela está falando aqui o frontal. E a clareaudiência é o mesmo? Laríngeo, não. É o seguinte. O frontal regula a energia dos olhos e do nariz. Mas quando se trata desse conjunto aqui, que é otorrinolaringológico, né? Que pega ouvido, garganta, é o chakra da garganta. Então, ela vai encontrar essa informação, por exemplo, na teosofia, o Leadbeater, o Arthur Powell já falavam isso. O chakra laríngeo é o responsável pela clareaudiência, a capacidade de escutar psiquicamente. O frontal é clarividência. Então, a capacidade de escutações psíquicas é o chakra da garganta. Tem aqui Aparecido Freitas. Já ouvi Wagner falar, tem uma experiência que foi muito marcante para mim. Fui dormir, senti meu corpo subindo em um túnel de luz. Foi quando eu cheguei, e o que parecia o final desse túnel, eu ouvi um som vibracional e vi uma claridade muito forte. É como se eu fosse passar para outro lado. Pensei que estava morrendo e pedi mentalmente para voltar. Foi quando me senti voltando e encaixei novamente no corpo. Qual a diferença dessa projeção para uma pessoa que vê seu corpo? É o seguinte, Liliane, às vezes, na hora que a pessoa está saindo do corpo, a aura dela estufa. Dá uma sensação que ela está deitada num colchão de ar que vai estufando, ela vai subindo, subindo. Mas ela não está vendo o corpo, porque a atenção dela está voltada para cima, é claro. E aí, de repente, abre uma luz por sobre ela. Essa luz, na maioria das vezes, Liliane, é uma passagem entre planos, muitas vezes aberta por um mentor. Ela entra naquela luz e já sai no outro plano onde o mentor está esperando. E a pessoa fala assim, entrei num túnel de luz, que na verdade é um Stargate extrafísico, um portal entre planos. Ela ia ter entrado, ela ia voltar, perder uma experiência incrível, porque esse tipo de relato pode tanto acontecer numa saída do corpo normal, pode acontecer nos fenômenos de EQM, né, de experiência de quase morte. São similares, são aberturas, e a pessoa ele já sai em outro plano. Ela iria e voltaria, como eu já fiz tantas vezes. Quando abre uma passagem dessa, aproveita a promoção, Liliane, entra, porque você vai ter uma experiência legal. Você vai voltar tranquilamente. Tipo assim, se joga. Se joga. Tipo assim, fala pro túnel assim, vem em mim. Vem em mim. Isso, tem aqui. Diana, a pessoa não pode já nascer com clarividência, não? Tem que trabalhar esse lado? Sim, e outra coisa. Pode acontecer, Liliane, de alguém ter mexido com isso em outras vidas, e esse potencial veio meio ativado. E, de repente, ele acaba ampliando. Agora, não adianta uma pessoa ver a estrutura para conviver com o que ela vai ver, né, Liliane? Às vezes alguém fala assim, Wagner, você conhece alguma técnica para abrir a clarividência? Eu falo assim, em primeiro lugar, me diga, você tem medo do invisível? Eu tenho medo de espírito. Então, para que você quer ver? As pessoas não pensam nisso, Liliane. Ela quer um fenômeno, mas e a infraestrutura para ela conviver com aquilo? Morando num planeta como a Terra, com tanta encrenca na humanidade, ela não vai ver só coisa boa, vai ver coisa pesada também, vai ver coisa linda. Mas ela está preparada para esses altos e baixos. Ela não vai ver só coisa maravilhosa. Então, primeiro ponto,
se estrutura, se calce com conhecimento e amadureça. Nada que é abrupto presta. É legal que ela vá devagarzinho abrindo e gradativamente crescendo, para ela ir se adaptando à nova possibilidade. Porque se isso vem e atropela a pessoa, quantas pessoas, Liliane, tiveram uma experiência assim abrupta e não conseguiram suportar? Então, a clarividência é coisa muito séria e antes de ver qualquer coisa, tem que saber discernir o que você está vendo e saber se você tem estrutura para isso. Perfeito. Renata Lajefe, tive uma saída do corpo, só que não vi o rosto do espírito que vi. É normal não ver o rosto do espírito que você está vendo, mas você não identifica o rosto dele? São dois motivos, Liliane. Às vezes, a pessoa está fora do corpo aqui, o mentor está mais aqui. Então, é uma diferença energética. A pessoa não consegue perceber o mentor claramente, porque ele está em outro nível, porque é mais sutil do que ela. Segundo ponto, às vezes, aquela aparência que esse mentor tomou é só uma forma, Liliane. Às vezes, esse mentor tem a forma de uma luz. E, de repente, o rosto dele é uma luz. Então, ela talvez não tenha atentado para isso, para ela não se preocupar com a cara do mentor, e sim a qualidade da energia, o conteúdo da experiência legal, claro, as dicas boas passadas. Não se preocupa com cara de mentor, e sim com a qualidade dele. Tem aqui alguém que perguntou assim, a projeção não pode ser confundida com sonho? Pode, e isso acontece com frequência, Liliane, da seguinte forma. Você teve uma experiência fora do corpo, Liliane. Aí você volta e encaixa no corpo. E no momento que você encaixa, você apaga. E aí você acorda 3 horas depois. Do momento que você entrou no corpo até 3 horas depois, quando você acorda, o cérebro mistura um monte de sonhos na memória da saída do corpo, vai dar confusão, porque houve uma mistureba. Agora, se a pessoa entra no corpo, Liliane, e abre os olhos, desperta o corpo, não tem dúvida nenhuma, é igual a lucidez daqui, às vezes até maior. O problema é que a pessoa entra, apaga e mistura com sonho, na maioria das vezes. Sim. Wagner, meu filho, pergunta aqui demais, viu? Ai, nossa, muita pergunta sobre projeção astral, né? Os mentores podem aconselhar durante a projeção? Pode, aliás, essa é a função deles. É igual você perguntar assim, um professor pode te aconselhar? Mentores, Liliane, são como professores da consciência. Sabe em artes marciais, o sensei, que é o mestre daquele discípulo? O mentor é como se fosse o aconselhador, o irmão mais velho orientando o irmão mais novo, que somos nós. Cida Menezes, a doação de ectoplasma durante um exercício físico ou na prática de Tai Chi Chuan? Pode acontecer. O Tai Chi é uma arte marcial chinesa que com o tempo se converteu numa arte de equilíbrio, né? Não mais para combate, não. É uma arte marcial tranquila de harmonização interna. Aqui em São Paulo, Liliane, a gente vai na Pracinha da Liberdade, 5 da manhã, ou no Parque da Aclimação, tá cheio de senhores e senhoras idosos japoneses fazendo Tai Chi no frio e suando os movimentos lentos. Eu, inclusive, aconselho quem tem muita ansiedade, faz Tai Chi, porque ela consegue, no movimento lento, controlar a ansiedade e consegue se alinhar. Isso melhora ela no trabalho, no estudo. E também, para quem é ansioso, yoga também ajuda muito para equilibrar os centros energéticos pela respiração. É possível que um praticante de Tai Chi tenha alguns mentores ali, que enquanto a pessoa está fazendo a prática, eles mexem na energia dela, ainda mais se ela tiver muita energia, puxa um pouco da energia para ajudar os outros à distância, Liliane. Aí ela vai falar assim, puxa, eu começo a fazer Tai Chi, aí eu começo a bocejar, eu começo a sentir arrepio, eu começo a sentir que minha energia está indo longe. É um doador de energia através do Tai Chi. Isso é legal. Olha, tem uma pergunta aqui, Angélica Souza. Me comuniquei telepaticamente com um gato que sente muito medo. Sugeri que ele observasse as pessoas de longe e ele fez isso no dia anterior sem que eu soubesse. Está relacionado com vidas paralelas? Não, não, não. É que os animais são bem sensíveis, entendeu? Eles não têm uma mente igual a gente para você fazer um diálogo, mas eles são suscetíveis de perceber as energias. Então você está aí, concentrou no gato, ele não vai entender a palavra, mas a energia que você está projetando, ele sente de alguma forma instintiva, ele compreende. Não é nada, é a sensibilidade. O cachorro, gato, cavalo, mamíferos grandes têm esta sensibilidade, é claro. Eu chamo isso de telepatia animal, que não é a telepatia humana, não é aquela nossa usando o corpo mental. Sim. Mas eles têm um tipo de telepatia instintiva
Liliane, às vezes um animal, só pelo olhar, ele te entende. Ele bateu o olho no seu, já te entendeu. Mais do que você falar alguma coisa. Então, ele percebeu a intenção dela. Não é que linearmente, mentalmente, ele falou, oh, entendi. Não, é algo instintivo da sensibilidade do animal. Gustavo Chenri, por que eu não consigo respirar na paralisia do sono? E como controlar isso? Isso é uma grande ilusão. É o seguinte, eu quando era adolescente passava por isso, Liliane. Você não consegue se mexer. E adormece a sensibilidade do corpo, chega um ponto que você só sente a consciência, não sente o corpo. E nesse momento você fala, meu Deus, eu não estou respirando. Só que tem um detalhe, teu corpo está respirando, você que não está sentindo, porque a aura já está toda para fora, e na hora que a pessoa sai do corpo, a pessoa não respira fora do corpo, Liliane. Como o corpo astral já está meio para fora, a sensibilidade dele está nesse corpo e não no outro. O corpo continua respirando no metabolismo baixo, não há nem como uma pessoa se matar parando de respirar, porque é impossível, porque a respiração é automática, o corpo vai forçar, é instinto de vida. Para ele relaxar, o ideal, quando ele estiver paralisado, pensa num alvo distante, algum lugar que ele gostaria de ir, para ele escapar dali e não prestar atenção na respiração. Mariana Bruel, quando sonhamos que estamos voando, necessariamente é uma projeção? Não, pode ser um sonho de voo normal criado pela mente, tá? Agora, é bem provável que muitos dos supostos sonhos de voo sejam reminiscências da saída do corpo que misturou com o sonho na volta. Ou seja, existem as duas possibilidades. Outra pessoa aqui, Wagner, sonhei com um dia bonito, um menino, 2 pedras triangulares vindo do céu e ouvi o nome Ismael. Será que é o meu mentor? Olha, aqui no Brasil, o nome Ismael está muito associado à parte espírita. Inclusive, se fala muito de Ismael, assim como um mentor do espiritismo no Brasil, um dos mentores, né? Pode ser que seja alguém ligado a essa falange de Ismael, ou essa atmosfera que é muito forte aqui no Brasil. Aliás, muitos chamam a federação de Casa de Ismael. Muitos, a gente é verdade. Outra pessoa que saí do corpo e fui parar em um lugar composto por uma malha energética verde que emanava muita energia. Que malha é essa? Malha da natureza, Liliane, em algum lugar de natureza. Isso que ele fala de malha eu já vi muitas vezes, né? Por exemplo, você vai por cima de uma floresta, tem uma malha energética esverdeada, que é como se fosse a exteriorização do campo conjunto da selva por fora no duplo. É uma malha especializada da natureza. Se você entra naquilo e atravessa, você sente um monte de energia, é uma coisa deliciosa. Tá. Olha só aqui, Ana Maria Amaraína, enfim. Numa projeção consciente, fui parar dentro da terra, túneis e 3 formigas de pé de uns 2 metros de altura. Me mostrou um livro aberto, no susto, voltei na hora e acordei. O que é que poderia ser? Olha, uma experiência para dentro da Terra não é tão comum, né? Porque quanto mais para baixo, mais denso, né, Liliane? Mais compactado. E a percepção da pessoa pode ficar distorcida. Não tem como ela ter encontrado formigas gigantes inteligentes, né? Agora, pode ser que ela tenha visto seres espirituais e na hora que ela voltou, o cérebro criou a imagem das formigas superpondo. É o mais provável. Sim. Na sua experiência, quando se projeta, sua lucidez, você acorda projetado ou acorda pouco antes de se projetar? Não entendi aqui a pergunta. Né? A pergunta, eu entendi, é o seguinte. Muita gente, por exemplo, Liliane, você vai deitar, e aí você entra num cochilinho e de repente você se vê fora do corpo, tá? Sim. Outras vezes você deita e apaga, e quando acorda você já está fora do corpo, sem ter visto a saída. Porque a saída às vezes ocorre inconsciente e a pessoa desperta no meio dela. Não existe projetor que tenha sempre a mesma experiência. Tem hora que você deita, apaga e acorda fora, tem hora que você deita e tem aquilo logo a seguir. Varia com todas as pessoas que mexem com saída do corpo. Agora tem uma diferença, Liliane, que é o exemplo que eu dei lá atrás. Quando você participa de um grupo que tem mentores, eles vão interagir na experiência. Mesmo num dia que você deitar e nem estiver pensando naquilo, eles te puxam para fora pela necessidade. Quando entra, grupos espirituais altera totalmente a experiência. Ela pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, mas sempre vai ter uma parcela consciente por causa da presença dos mentores. Então, é uma vantagem. Quando a pessoa trabalha com saída do corpo,
acoplada a um trabalho, Liliane, porque tem uma equipe extrafísica que vai ajudá-la na própria lucidez. É uma outra pessoa que eu faço técnicas todas as noites, mas não consigo sair do corpo. Qual seria? Olha, o padrão dela é o de muitos. Para fazer técnica, ela fica presa só na mente, né, Liliane? E não consegue nada. Outra, eu trabalho com isso. Muita gente só quer estudo técnico, teórico de saída do corpo. Faz 1 milhão de técnicas e não dá resultado. Sabe por quê? Não tem coração, não tem calor humano no que ela está fazendo. Liliane, imagina você fazer uma coisa sem paixão. Não vai dar certo. Tudo que você for fazer não é somente técnica, é coração, sentimento. Se apaixone por aquilo. A pessoa às vezes está só mentalmente naquilo. Não vai dar certo, ela fica presa dentro da mente. Coloca amor no que ela está. Amor por isso. Tipo assim, se apaixone pela experiência fora do corpo. Muda o enfoque, que não seja só algo mental, que seja algo da consciência da pessoa. Uma abertura que permite a ela melhorar. Não é só técnica, é o conjunto inteiro do que ela puder fazer com ela mesma. Uma pessoa que pouco depois que minha avó faleceu, uma noite eu senti meu estado vibracional aumentar. E de repente senti um abraço da minha avó. Tenho certeza que não foi um sonho. Mas o que é que foi aquilo? Eu já descreveu um encontro mesmo. Porque quando é real, Liliane, um abraço de algum ente querido, você fica uma semana sentindo a energia da pessoa. O impacto emocional é enorme. Um sonho, ele é virtual, criado na mente. Ele não dá um impacto emocional igual a uma vivência real. Por exemplo, se você tiver um pesadelo, ele dá mais impacto que um sonho normal. Por quê? O pesadelo envolve emoção e adrenalina. Então, quando o contato é real, você sente a energia do outro em você, diferentemente de um sonho, que assim que se acorda, a vigília se impõe e você não sente mais aquilo. Alan Cleison. Uma certa noite deitei para fazer técnicas de movimentar energia, senti meu corpo inchar e de repente na minha coluna senti água gelada descendo. Parecia que alguém tinha jogado um copo de água gelada em mim. Seguinte, essa sensação de inchar, a aura da gente estica muito. Liliane, você como curadora, você está aí projetando energia com as mãos, às vezes a aura das mãos dilata. Parece que a gente está com 2 mãos enormes, né? Acontece que deitado vai dilatar a aura inteira, parece que a pessoa está inflando. Daí a expressão francesa ballonnement ou ballonnement, parece que você está virando um balão. A sensação de água gelada tem uma possibilidade. Se ele tivesse dito que ele tinha sentido algo quente correndo pela coluna, seria Kundalini, Liliane. Mas algo gelado, não era nem de baixo para cima, era de cima para baixo. Provavelmente alguém extrafísico, um mentor, jogou essa energia mais fria por dentro da coluna para equilibrar a energia dela, porque talvez estivesse muito no excesso de Kundalini, fazendo o estado vibracional, a energia muito agitada. Uma entidade jogou uma energia fria para equilibrar a energia dela ao longo da coluna e deixar ela no ponto certo. Porque como ela falou de estado vibracional, eu acho que a base da coluna dela estava muito quente. Alguém ajudou jogando uma energia fria por cima, descendo pela coluna para equilibrar lá embaixo. Bem, são muitas perguntas, todas um pouco nesse mesmo sentido, né, de projeção astral, que você já falou aqui bastante coisa. Acho que a gente já está, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Para quem quiser conhecer, esse é o livro Viagem Espiritual, da editora Luz da Serra. Ele tem 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini, para ilustrar. Qualquer livraria... É maravilhoso. Qualquer livraria grande tem, em Salvador tem, as pessoas compram pela internet, é um dos livros que hoje está ajudando muito por causa das imagens do Leonardo Dolfini, aí as pessoas podem aprofundar um pouco. Tá. Wagner, eu quis fazer assim, um purri, né, de temas, de assuntos aí misturados com projeção astral, para que as pessoas pudessem ter oportunidade, né, você ter uma fala tão fluida, um conhecimento aí tão vasto, poderem assim ter o privilégio, né, de ouvirem aí você trazer tantas informações, né, que com certeza esclareceu muita gente, deixou aí muita gente com água na boca no sentido de pesquisar, buscar informações. Olha, gente, assim, os livros de Wagner são maravilhosos, né, não só pelas ilustrações, mas pelos conteúdos, tá? E não sei porque que o Instagram vai nos derrubar, né? Porque acho que a gente vararia aqui à noite. Tem que marcar uma outra, mais para frente, Liliane, a gente marca. Né? Vamos. Que legal reencontrar você, viu?
Também, Wagner, você não sabe como eu estou feliz. Quando você vier aqui, a gente vai ter que marcar, né? Porque assim, a gente tem uma atividade assim, grande, mas assim, foi maravilhoso. Olha assim, né, 200 e tantas pessoas aqui presentes, né? Que já, muitas que já te conhecem. Acho que o seu público aqui de Salvador veio, né? A gente divulgou muita gente aqui, né? Que já fez aqui muitas vezes seus cursos, que conhecem bastante seu conteúdo, né? E nós, no Santuário, assim, só temos a agradecer esses momentos assim, tão bacanas, né? Uma conversa tão agradável, tá? Tanto conhecimento compartilhado. Legal. E quando você vier, você já vai conhecer a nossa sede nova, né? Que vai estar linda, tá? Tenho certeza que vai ser um momento bem bacana. Algumas pessoas aqui perguntaram onde é o Santuário. O Santuário atualmente funciona na Boca do Rio, tá? Na rua Orlando Moscoso. Só informando que nós aproveitamos aí o fim da pandemia, tá? E a gente aproveitou para fazer todas as nossas obras de ampliação. Praticamente a gente construiu, né, no terreno todo e demolindo ali. Ainda vamos demolir agora a parte da casa onde a gente ficava, tá? E aí, por conta das obras, nós estamos no atendimento virtual, que, claro, é um atendimento muito mais restrito, né, do que o atendimento que a gente faz presencialmente, tá? Mas nesse momento é o que temos, e agora em setembro a gente está reabrindo a casa, tá? Para os atendimentos aí presenciais, setembro, outubro, provavelmente, tá? Bem, agradeço demais a todos aqui presentes, a você, Wagner. Vamos marcar outra um pouquinho lá para frente, tá? Isso. Foi uma delícia esse bate-papo, tá certo? Um abraço aí para todos, Liliane. Bem grande, vou dar assim, tá? Um beijão, querido, viu? Tá, tchau. Tchau. Vou deixar gravada no nosso Instagram, viu? Para que você depois compartilhe com o seu pessoal. Tchau. Falou, até mais.